hoje. Vamos lá, vamos começar a análise desse jogo. Eu confesso para vocês, né? Conversei em off com alguns amigos e falei que eu não havia gostado da escalação. E confesso que publicamente eu demonstrei que não havia aprovado, mas fui super elegante e tentei, na minha análise lá no Instagram, por exemplo, antes do jogo, ao analisar a escalação, eu tentei, tá? Eu tentei entender o Ramon Dias, né? A velha frase do jornalista. Eu tentei pensar com a cabeça dele, porque era a única maneira que a gente tinha de tentar buscar uma solução, né? Um entendimento, uma explicação para a escalação do Ramon Dias, que mostrava já, né, desde o início, que a gente perderia o meio-campo, principalmente pela formatação. O Corinthians vinha jogando no 4-4-2 losango já há uma sequência de jogos. Houve melhoras no time por conta do esquema tático, mas houve melhoras também muito por conta dos reforços que chegaram. E também, não vou negar, né, não vou ser oportunista, mas houve momentos que esse losango não deu certo. Eu pensei comigo, talvez ele mudou o esquema hoje, vai mudar o esquema hoje, porque o losango às vezes não se encaixou bem com o time do Flamengo, que joga num 4-2-3-1, enfim. O São Paulo também jogava e não deu certo. Eu tentei, de alguma forma, né, pensar numa explicação, né, por que o Ramon Dias veio com uma escalação totalmente inesperada. O Corinthians começa o jogo no 4-1-4-1. A linha de 4, com o Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Bidu, né? Claro, o Gustavo Henrique na esquerda, o André Ramalho na direita da zaga. O José Martínez de primeiro volante, que fez um bom primeiro tempo, né? Acho que foi ele e o Charles foram muito bem no primeiro tempo, né? O Corinthians jogou com o José Martínez entre as linhas. Depois o Corinthians veio com uma linha de 4, tá? Eu vou falar a linha de 4 para vocês entenderem aqui, ó. José Martínez, a linha de 4 com o Romero, o primeiro aqui na direita, Charles por dentro na direita, o Garro por dentro na esquerda, tá? E o Thales aberto na esquerda. Lá na frente, o Yuri Alberto. O 4-1-4-1 é aquele velho sistema do Lázaro, do Silvinho, Carille, e principalmente dos técnicos metidos a europeus, né? Que ficam ali invertendo o volante que vai sair jogando. Então o Charles teve muito esse papel de sair da posição do meio para vir buscar a bola entre os zagueiros para iniciar a jogada, principalmente, né? A gente teve o Charles aí para começar a criar jogadas, porque o José Martínez não tem uma boa saída de bola, né? E, enfim, depois eu vou falar do Garro também, que não fez uma boa partida hoje. Mas só para você entender, o esquema do Corinthians foi um 4-1-4-1. O Corinthians termina o jogo num 4-2-4, termina o jogo no... Enfim, na verdade, gente, o Corinthians terminou o jogo bagunçado, tá? O Emiliano e o Ramon começaram a fazer alterações, o time ficou extremamente bagunçado. No intervalo, ele errou bastante, né, na sua escalação inicial, tá? Ele errou bastante. Deixa eu ligar aqui o Lázaro. Ele errou bastante na escalação inicial. E no intervalo ele coloca o Félix Torres e o Carrilho, né? Aí você fica imaginando, pô, foram boas mexidas. Assim, o Gustavo Henrique ia acabar sendo expulso. Então ele ia ter que colocar um zagueiro. Porque é complicado você ter um zagueiro, né? O Gustavo Henrique fez bem o primeiro tempo, afastou ali umas 2, 3 bolas de cabeça. O Flamengo não pressionou muito, então acho que foi até muito. Eu lembro de 2 cortes dele pelo alto, foi até muito para um time que jogou com 1 a menos, né? O Flamengo, já que o Bruno Henrique foi expulso. Esse Bruno Henrique, para mim, eu sempre achei um jogador meio esquisito. Eu acho ele assim. Eu trabalhei com ele no dia a dia, fui setorista do Santos quando ele era jogador do Santos, e sempre achei ele um mala pesado, marrento, e um camarada que chegou onde chegou e não tem humildade nenhuma. Isso eu posso falar, porque eu convivi com esse camarada aí.
entendeu? Pergunta para o Klaus, para quem tentou fazer, quem fez entrevista com esse camarada. Foi expulso injustamente, dando uma solada, e aí você imagina, né? Pô, o Corinthians com um a mais, desde os 27 minutos do primeiro tempo, nós vamos pressionar, vamos abafar, vamos sufocar os caras enfim, vamos sair classificados. Hoje é o nosso dia, é o dia do torcedor corintiano, né? É o dia que o Corinthians vai conseguir uma grande classificação. E o Corinthians não soube aproveitar o jogador a mais. Primeiro, o Felipe Luiz deu um nó tático no Ramon Dias. Até eu fui trocando a transmissão, né? Comecei a ver na Globo, depois terminei na Amazon, enfim, fazendo a propaganda aí para os colegas, né? Até o Caio Ribeiro. O Caio Ribeiro é um cara muito legal. Ele criticou, né, a substituição do Felipe Luiz, só que depois, antes de terminar o primeiro tempo, no finalzinho ali, ele reconhece, né, que o Felipe Luiz tinha feito certo. Porque o Felipe Luiz foi e tirou um zagueiro para colocar o Gabigol na hora que o Bruno Henrique é expulso. Então, num lance só, o Flamengo perdeu os dois atacantes. O Corinthians não tinha muito o que se preocupar, porque apesar da qualidade técnica do Gerson e do Arrascaeta, são jogadores que hoje não têm velocidade. Tudo bem, que é difícil roubar a bola deles, né, velho? São caras que não desperdiçam bola. E aí eu vou falar do Garro daqui a pouco, entendeu? Não dá para comparar o Garro com esses dois jogadores, por exemplo. São jogadores que, meu amigo, os caras não desperdiçam bola, velho. Os caras realmente sabem o que faz com a bola. E isso é importante num time. Só que não tinha velocidade o Flamengo. Não tinha contra-ataque. Não tinha como encaixar. Não tinha um Michael, por exemplo, um Plata. Então você não tinha que ficar muito preocupado. O Corinthians demorou muito. O Ramon Dias, ele foi... faltou coragem para ele, né? Para eu não usar a palavra covardia, que seja uma palavra muito forte, mas uma covardia tática, sim. Faltou coragem para ele soltar o time, né? Faltou coragem para ele tirar um jogador mais defensivo, colocar o Coronado. Faltou coragem para o Corinthians marcar mais alto. O Corinthians deixou o Flamengo jogar. O Corinthians deu ao Flamengo um jogo muito confortável, um jogo de primeiro tempo que o Corinthians não agrediu. Um jogo de primeiro tempo, de você jogando com um jogador a mais, não tinha criação nenhuma no meio e ficava dependendo de cruzamentos do Matheus Bidu e do Mateuzinho. O Corinthians fez um primeiro tempo com um jogador a mais de chuveirinho, velho. Pô, aí deixou a partida bastante confortável para o Flamengo na primeira etapa e um meio campo, velho, totalmente inútil, né? Inútil assim, o José Martínez marcou, mas também marcou porque os meias do Flamengo dão trabalho, chegou junto, fez o papel dele, eu gosto do jeitão marrento dele, jogou bem. O Charles estava bem na partida também, estava gostando, mas o Garro, que é o nosso armador, enfim, acabou fazendo de novo uma péssima partida. Eu sei, eu não. Como eu falo muitas vezes assim do Garro, né? Eu não quero passar a impressão que eu quero ele fora do time, até porque toda a crítica que eu faço ao Garro, eu ainda falo que eu não tiraria ele do time. Mas chega algum momento que você tem que tirar, até porque ele faz gol. Nos últimos 6 jogos, o argentino se escondeu, mas ele marcou um gol, né, contra o Atlético Paranaense. Infelizmente, para quem vê o futebol de maneira superficial, o cara fez um gol, né? Então tá bom, deixa ele aí. Então ele é bom, enfim. Mas o Garro, infelizmente, não vem desempenhando um bom futebol. E se o campo falasse, como diria aí Tite e companhia, o Coronado hoje seria titular do time do Corinthians, porque o Coronado, o Ramon Dias não soube aproveitar, porque ele também não entrou bem no jogo hoje não, tá, o Coronado. Só que o cara só entra numa fria, né? É o famoso filme Entrando Numa Fria, mas aí também, meu amigo, é pago para isso, tem que entrar em qualquer momento. Mas eu acho o seguinte, uma coisa que eu sempre falo para vocês, muita gente me pergunta o que aconteceu com o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto é isso, quem é você, eu não consigo te compreender. Né? Uma vez faz grandes partidas, né? Uma vez faz uma grande partida, outra vez uma partida ruim, e assim vai. Só que o que acontece? A confiança vale muito. Então o Ramon Dias, no meu modo de ver, não soube aproveitar a confiança do Coronado. Desde aquela partida que o Coronado brilhou contra o Fortaleza, depois o Coronado foi brilhando mais, e chegou a hora do Coronado ser titular desse time do Corinthians. E ele coloca o Coronado com o Garro no Maracanã, no pior jogo possível para testar os dois jogadores. Cara, o Ramon Dias entregou a classificação do Flamengo, porque ele errou na escalação nos 2 jogos. A gente está falando do jogo de volta hoje, mas ele errou também no jogo de ida, tá?
Ele errou também no jogo de ida.